Muito bem, aula de Introdução à Química. Não é exatamente um assunto lá específico descrito no edital, mas eu preciso dar uma nivelada no conhecimento dos alunos para entender o início da química, a respeito sobre átomos, moléculas, umas coisinhas bem básicas de química para poder nivelar o pessoal que tem mais dificuldade ou que está há muito tempo sem estudar química. Vamos lá. Então deixa eu tentar partir de um princípio, um conceito do dia a dia, um conceito cotidiano, um termo que é muito expressado quando as pessoas falam sobre uma substância química, né? Alguma coisa que é um composto químico, alguma coisa que tem uma relação de ser industrializado, né? Enfim, está sempre relacionado a alguma coisa muito sintética, ou seja, aquilo que não é natural, tá? Mas isso é um conceito do dia a dia. Vamos entender sobre o que é uma substância química. Vamos ver a substância bem comum, como exemplo, o álcool. Né? O álcool aí que o pessoal usa para fazer a asepsia das mãos, higienização das mãos. Algumas pessoas gostam de usar o álcool para limpar todo tipo de coisa, para desinfetar. Tá? O álcool é uma substância química. O álcool, na química, ele é escrito na forma... Tá? Então, o nome específico, né? O nome técnico, o nome oficial desse tipo de álcool é o metanol. Tá? Então, uma substância química. Água. A água é mais simples ainda, né? A água pura, né? A substância água, todo mundo sabe que, né? Ou seja, ou pelo menos a maioria das pessoas sabe que é representado quimicamente por H2O, substância química. Gás carbônico. Gás carbônico, CO2, tá? Tem extintores de incêndio que são dessa substância de gás carbônico. Temos o resultado da queima, né? Quando a gente tem chama, uma das coisas liberada nessa queima, né, a fumaça, um dos componentes é a substância química CO2, conhecido como gás carbônico. Tá? Substâncias químicas comuns aí, bem comuns, que eu quero dizer, presente no dia a dia, ainda que a pessoa não tenha relação com a química. Tá? Então, a partir disso aqui, eu quero começar a explicar a diferença entre átomo, molécula, substância, mistura, etc. e tal. Então vamos imaginar recipientezinho com álcool, um copo com álcool, uma substância que você tirou lá de uma garrafa comprada no mercado, álcool. Você sabe que aquilo é álcool. Bom, não precisa decorar ainda, mas o nome oficial seria metanol. Metanol. Bem, então aqui nós temos um agregado. Milhões e milhões dessa substânciazinha aqui, que nós chamamos, né, de substância. Várias partes disso aqui, CH3OH, que nós chamamos de molécula. Isso aqui nós chamamos de molécula. Tá? Milhões delas. Milhões, bilhões, enfim, infinitas moléculas formam o álcool. Tá? Então a gente representa como uma única
né? A simbologia é uma única molécula. Mas esta molécula aqui é formada por vários outros pedaços. Ela é formada por hidrogênio, oxigênio, de novo aqui hidrogênio, e esse aqui é o carbono. Então temos várias moléculas que juntas formam, nós temos vários átomos que juntos formam uma molécula. E várias moléculas juntas formam a substância. Tá? Então a gente pega milhões de substâncias, pega uma substância que trata-se de infinitas partes, cada parte dessa é uma molécula. E cada molécula é formada por átomos que se juntam e formam esta molécula. Tá? Bom, no caso aqui, nós temos um carbono, nós temos 3 hidrogênios aqui, um oxigênio aqui e outro hidrogênio aqui no finalzinho. Como é que é feita como é que é representada a quantidade de cada uma? É muito parecido com a matemática. O número desconhecido x, quando não há número nenhum aqui na frente, significa que esse número é o número 1, coeficiente 1. Qualquer outro número na frente do x, que não seja 1, deve ser escrito 2x, 3x e por aí vai. Na química é parecido, só que a posição é diferente. O número será representado aqui à direita inferior da letra que representa o átomo. Por isso aqui hidrogênio são 3. Nós temos então aqui um carbono, se não há número algum, significa que é 1. 3 hidrogênios já falei, aqui um oxigênio e aqui outro hidrogênio na quantidade de 1, tá? Então a molécula, uma molécula de álcool é formado por um carbono, um oxigênio e 4 hidrogênios, tá? 3 daqui mais um daqui. Ah, por que está separado? Nós vamos ver isso na próxima aula de química orgânica para a gente entrar em mais detalhes. De novo, aqui outro exemplo, vamos ver a água. Tá? A água aí é bem comum, bem conhecido, que a molécula da água é o H2O. Novamente, então, uma molécula é formada por outros átomos. Nesse caso aqui, nós temos um átomo de hidrogênio, um átomo de oxigênio e 2 átomos de hidrogênio, tá? Então, um átomo de oxigênio e 2 átomos de hidrogênio, ok? Formam esta molécula. Agora vamos fazer uma mistura dessas duas substâncias, álcool e água, ou melhor, metanol e água. Vamos pegar as duas e juntar no mesmo recipiente. Está aqui representadas as duas, tá? Agora eu tenho moléculas de álcool misturadas com moléculas de água. E olhando, eu não consigo diferenciar mais, porque tanto o álcool quanto a água são incolores, tá? O aspecto é muito semelhante. A menos do cheiro, né? O álcool tem um cheiro característico, você não vai conseguir diferenciar, tá? Quando eles estão em mistura, nós temos uma fase única, tá?
onde não conseguimos distinguir mais quem é água e quem é álcool. De forma que as moléculas ficam todas bagunçadas, né? Então, H2O, H3COH, H2O, H2O, H3COH, enfim, fica muito desordenado, uma mistura. Então, a partir daqui chamamos de mistura. Tá? Nós vemos uma única fase, mas nós temos uma mistura. E uma mistura homogênea. O que é uma mistura homogênea? É quando eu olho uma substância, tá? E eu vejo apenas uma única fase. Eu não consigo distinguir visualmente o que é, quantas substâncias nós temos ali. Antes nós tínhamos substâncias. Substâncias simples. Não, substâncias. Depois eu entro nessa. Depois a gente fala sobre a diferença. Substâncias simples e substâncias compostas. Aqui é uma substância, no caso o álcool. Aqui é outra substância, no caso a água. Juntamos as duas, nós temos uma mistura. Agora, uma substância pode ser categorizada de duas formas: ou simples ou composta. Simples é quando nós temos um único átomo, tá? Formada por um único átomo. Exemplo, o oxigênio que nós respiramos. Tá? Outro exemplo, o nitrogênio, o gás nitrogênio, presente aí, maior parte no ar. Outro exemplo, o carbono, tá? O carbono, o mineral de carbono, ou o diamante. Diamante também é essencialmente, exclusivamente carbono. Ok? Gás hidrogênio, tá? O hidrogênio, molécula de hidrogênio, ou seja, uma molécula que é formado por um único átomo, tá? Complementando aqui, molécula formada por um único átomo. Substância composta é uma molécula cujas moléculas são formadas por mais de um átomo. Ok, então, nosso exemplo já, H2O, já mencionamos, o metanol, o gás carbônico, ácido sulfúrico, H2SO4, ácido muito famoso aí, soda cáustica, enfim. Mais de um átomo, temos uma substância composta. Um único átomo, substância simples. Bom, agora, se tivermos mais de uma substância em um determinado local, tá? Aí juntamos duas substâncias diferentes, nós temos uma mistura. A mistura pode ser homogênea ou heterogênea. A homogênea eu já falei ali no exemplo, quando nós tínhamos um recipiente cheio de água e álcool, onde nós temos a visualização de uma matéria onde nós sabemos que tem mais de uma substância, mas nós não conseguimos distinguir, nós não conseguimos olhar e apontar quem é a parte do água, quem é a parte do álcool, tá? Ok?
Então, característica, ela se apresenta em uma única fase, tá? A mistura heterogênea é uma mistura onde nós podemos distinguir as substâncias. Quando nós temos o caso de misturarmos água e, por exemplo, óleo. A água não se mistura ao óleo, né? Eles são imiscíveis. Então, um vai ocupar uma parte e o outro a outra parte, e eu vejo muito bem definido, consigo apontar quem é água e quem é óleo. Então, visualmente, eu consigo distinguir as substâncias. Então, nós temos aqui o meio heterogêneo, tá? Então, apresenta mais de uma fase. Curioso. Muita gente se engana. Se eu tiver água e gelo, uma pedrinha de gelo aqui boiando na água. Ah, isso é água sólida. Então é uma mistura homogênea. Não, não é. Se eu consigo distinguir duas coisas, eu tenho uma substância heterogênea, apesar de serem a mesma substância, tá? Se eu vejo mais de uma fase, se eu consigo distinguir, então é heterogêneo. Muito bem, então, já com a título de introdução, vamos agora seguir para as próximas aulas, separadas por assunto. Haverá mais aulas de introdutórias, mas para começar o basicão da química, vamos começar por aqui. Então, depois, talvez a gente tenha mais um básico 2 de química, mas vamos começar com essa para iniciarmos as aulas de acordo com os assuntos cobrados no edital, ok?